Agora vai. Beleza. Beleza. Tá mostrando direitinho para vocês os slides? Acho que sim, né? Beleza. Pessoal, então hoje o tema da aula de hoje é resposta imuninata. Então vou fazer uma breve, vou dar uma recapitulada, né, como eu sempre faço, sobre o que a gente viu nesse momento, até esse momento, né? E aí a partir daqui a gente começa a falar um pouquinho, com um pouquinho mais de detalhes sobre a resposta imuninata e os seus componentes. Tem pouca coisa aqui nessa aula que a gente não tenha visto anteriormente, tá? Então, bastante coisa a gente vai fazer uma revisão do que a gente tem falado nas últimas aulas, certo? Então, introduzindo esse tema, né, o que a gente tem falado nas últimas aulas, a gente tem abordado o sistema imune dos animais, a gente tem abordado a resposta imune que os animais montam contra diferentes tipos de agressões, diferentes tipos de antígenos, e eu tenho incansavelmente falado para vocês, né, que essa resposta imune é dividida em resposta imune inata e resposta imune adaptativa. Resposta imune inata, que é o tema específico da aula de hoje, é aquela defesa inicial, né? Ela não necessita de um contato inicial com o antígeno para se desenvolver. Ela faz essa defesa inicial, então, e também imediata, porém de forma com certa inespecificidade, né? Ela não monta respostas distintas contra diferentes antígenos muito bem, é mais ou menos sempre da mesma forma. Claro que não é tão inespecífica assim, mas quando a gente compara com a resposta adaptativa, ela é bem mais inespecífica, o que faz com que seja um pouquinho menos potente. Uma importante função da resposta imuninata é ativar a resposta imune adaptativa, não é isso? Porque é justamente os componentes da resposta inata que têm a capacidade de diferenciar o que é próprio, o que é normal, do que é não próprio, ou seja, do que é anormal, do que é um antígeno, do que é um potencial agressor. A resposta adaptativa e os seus componentes, quando são ativadas, elas começam a desenvolver uma série de respostas extremamente específicas, o que faz com que elas também, ou que essa resposta seja também extremamente potente e duradoura, além de ter uma característica bem interessante para nós, né, que a gente explora bastante nas imunizações, que é a característica de possuir memória imunológica, ou seja, em encontros posteriores com o mesmo antígeno, a resposta adaptativa e os seus componentes respondem cada vez de forma mais rápida, mais potente e também mais duradoura, tá? Cada um desses tipos de resposta, a resposta imuninata e a resposta imune adaptativa, tem os seus componentes e as suas estratégias para lidar contra esses antígenos. E hoje é um dia da gente falar um pouquinho mais especificamente sobre a resposta imune inata e os seus componentes, certo? Bom, algumas propriedades, né, que a gente acabou já falando, que eu já falei, mas vale a pena repetir sobre a resposta imune inata. Foi o primeiro sistema imune, né, a se desenvolver nos organismos. Então, se a gente pega alguns animais, né, menos evoluídos, a gente vai ver que esses animais possuem componentes da resposta imune inata, mas muitos deles ainda não possuem, né, resposta imune adaptativa. Então, a resposta imune inata, ela veio cronologicamente na evolução das espécies, ela surgiu primeiro, né? E aí em animais mais desenvolvidos, mais evoluídos, né, surge também a resposta imune adaptativa, tá? Ela é essencial para as respostas imunes e defesa do organismo, né, por principalmente duas razões. Primeiro, porque é a primeira etapa de defesa contra os antígenos e qualquer tipo de agressão. E ela também é responsável justamente por diferenciar o que é próprio do que é não próprio, né? Pode parecer simples, mas não é tão simples assim saber diferenciar o que faz parte daquele organismo animal, o que não faz. O que é próprio, o que é não próprio, o que é normal do que é anormal, o que é nocivo, né? O que pode levar a dano, lesão, a doença e o que não pode. Quem faz essa diferenciação do próprio do não próprio, do normal do anormal, que faz a diferenciação, quem tem a capacidade de detectar antígenos em si, é a resposta imuninata e os seus
componentes, certo? Bom, outras propriedades, né, como a gente falou anteriormente, a resposta imuninata, né, embora seja essencial, importantíssimo, seja, faça aquela defesa inicial, ela não tem memória, ela não possui memória imunológica e não tem especificidade, ou seja, independente do número de vezes que os seus componentes se deparam com antígenos, eles vão responder contra esses antígenos de forma semelhante, mais ou menos da mesma maneira, independente do tipo de antígeno e também, de certa forma, independentemente de quantas vezes esses componentes se depararam com esse mesmo antígeno. Então, não tem especificidade ou a especificidade é muito baixa e não tem memória imunológica, não se lembra daquele antígeno em encontros posteriores. É muito importante, uma das funções, né, propriedades mais importantes da imunidade inata e dos seus componentes, é que alguns deles, principalmente, né, células dendríticas e macrófagos, são os responsáveis por reconhecer os antígenos e apresentar esses antígenos para os linfócitos. Mostrar aos linfócitos que há a presença ali de um potencial agente agressor, para que esses linfócitos comecem a trabalhar para que esses linfócitos deem início às respostas adaptativas. Então, essa ligação entre a resposta imuninata e a resposta imune adaptativa também é uma propriedade dos componentes da resposta inata. Além disso, lá no final dos processos, durante, né, e no final dos processos, a, a resposta imuninata e os seus componentes, e aí principalmente macrófagos, eles têm uma importância muito grande nisso, participa da limpeza dos tecidos mortos, do reparo e da cicatrização tecidual. Sempre que nós temos, ou boa parte das vezes que nós temos lesões, agressões, dano, né? Como por exemplo, em processos infecciosos, inflamatórios ou neoplásicos, a gente vai ter a ocorrência de lesão tecidual, né? E essa lesão precisa ser reparada, precisa ser regenerada, precisa ser cicatrizada. E alguns componentes da resposta imuninata, principalmente macrófagos, participam ativamente dessa etapa, certo? Bom, quais são, então, né, esses componentes da imunidade inata, da resposta imuninata, que, na verdade, a gente já viu quase todos eles e já falamos bastante sobre eles. Os principais componentes da imunidade inata são as células. Não são as únicas, mas são as células. Então, a gente poderia numerar aqui alguns desses principais componentes, como sendo as barreiras epiteliais, né, a pele, a mucosa do trato respiratório, a mucosa do trato digestório, a mucosa do trato geniturinário, as serosas, né, que são aqueles tecidos que revestem internamente, ou melhor, externamente, alguns órgãos cavitários, a conjuntiva ocular ou as conjuntivas oculares também. Então, essas barreiras epiteliais formam essa barreira física, né, e mecânica, até com algumas outras propriedades que a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes daqui a pouco. Tá? Além das barreiras epiteliais, que fazem essa barreira física, né, mecânica contra a entrada de antígenos, a gente tem os leucócitos, que fazem parte da resposta imuninata. E aqui na imunobásica é daquele jeito que a gente aprendeu, né? Se não é linfócito, todas as outras células vão fazer parte da imunidade inata. Como, por exemplo, os fagócitos, macrófagos e neutrófilos, principalmente, as células apresentadoras de antígenos, células dendríticas, as principais, mas também os macrófagos, os granulócitos, neutrófilos, mastócitos, basófilos e eosinófilos, e as células natural killer, as células NK, também fazendo parte aqui na imunobásica da resposta imune inata, tá? Cada uma dessas células, né, com as suas funções, com as suas propriedades, com as suas estratégias para atuarem aí, contribuírem, né, para a eliminação de vários tipos de antígenos diferentes. Além dessas células, além das barreiras epiteliais, a gente pode citar pelo menos mais um componente importantíssimo da imunidade inata, que, embora eu tenha mencionado na primeira aula de imunologia, a gente não conversou muito sobre ele, a gente não entrou muito a fundo, que é o sistema complemento, tá? O sistema complemento, hoje, então, a gente aborda o sistema já adiantando, né?
O sistema complemento é um conjunto de proteínas plasmáticas e teciduais, né? Algumas proteínas que circulam no sangue, nos tecidos dos animais, e que têm algumas funções importantíssimas durante as respostas imunes e que a gente vai comentar em maiores detalhes no final da aula, certo? Beleza? Alguma dúvida até então, pessoal, nessa introdução? Ou posso passar para frente? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem me mandar aí no chat, levantar a mão, né? Tem um botãozinho aí, né? Para levantar a mão. Fiquem à vontade. Se quiser abrir o áudio também, não tem problema não. Qualquer momento. Beleza. Você tem dúvidas sobre fagócitos, cara? Se tiver, me manda aí qual é a dúvida. Pode perguntar. Não sei se você está falando, deixa eu ver. Se estiver falando, eu não estou ouvindo, tá? Função deles, vou explicar. A gente vai ter um momento aqui, provavelmente depois, não, acho que até antes do intervalo, que eu vou falar um pouquinho mais sobre os fagócitos e também sobre o processo de fagocitose. Então, eu vou falar sobre isso já já. Beleza? Então, aqui foi só uma introdução, só para a gente dar uma recapitulada, né, no que a gente viu e falar por alto do que a gente vai ver a partir de agora. Uma coisa importante que a gente tem que entender, pessoal, é como a resposta imuninata tem aquela propriedade importantíssima para reconhecer o próprio do não próprio, né? O sistema imune é um sistema, né, composto aí por células, estratégias extremamente eficazes e potentes na destruição de micro-organismos, na destruição de células anormais, na destruição de invasores. Para que isso seja direcionado de forma correta contra os antígenos, né, contra micro-organismos, contra patógenos, contra células cancerígenas, é muito importante que esses componentes da resposta imune consigam diferenciar o que é normal do que é anormal. Tanto é que quando há uma falha nessa diferenciação do que é normal ou anormal, a gente pode ter o desenvolvimento das doenças autoimunes ou das doenças imunomediadas, certo? Quando o sistema imune, de alguma forma, começa a causar lesão, né, nas próprias células, tecidos, órgãos e sistemas do corpo daquele animal. Então, essa diferenciação entre o que é normal e anormal, entre o que faz parte daquele organismo e o que é um antígeno, é muito importante e é uma característica essencial da resposta imuninata e dos componentes da resposta imuninata. E aí fica a pergunta: como é que os componentes da resposta imuninata diferenciam o próprio do não próprio? Como é que um macrófago consegue diferenciar o que é uma célula normal do que é uma bactéria? Como é que uma célula dendrítica consegue diferenciar uma célula normal de um vírus, de uma célula neoplásica? Como é que uma célula NK consegue fazer essa diferenciação entre uma célula, sei lá, epitelial normal e entre uma célula epitelial cancerosa, né, neoplásica, ou entre uma célula de tecido conjuntivo normal e entre uma célula do tecido conjuntivo infectado por um vírus? Como é que essas células diferenciam o próprio do não próprio? Alguém saberia me dizer como é que elas fazem essa diferenciação? Como é que, por exemplo, um macrófago tem a capacidade de dizer, ó, de dizer não, né? De diferenciar, olha, isso é uma célula normal e isso é uma célula anormal. Isso é um micro-organismo, isso é uma bactéria, isso é um vírus, isso é um protozoário, isso é uma alga, isso é uma célula cancerígena. Como é que será que eles fazem essa diferenciação? Como será que isso acontece, né? Alguém teria alguma pista? Quem saberia me dizer?
como isso poderia acontecer? Como que uma simples célula dendrítica, por exemplo, consegue diferenciar uma célula normal do que é um vírus, do que é uma bactéria, do que é um protozoário, do que é um verme, do que é um fungo, os receptores que as Tudo sempre células... baseado em receptores. É a mesma pessoa que escreveu, falou? São pessoas diferentes. Esses mecanismos de feedback sempre são baseados em receptores, que os receptores são moléculas de proteína, aquilo que se tem falado há muito tempo. Beleza. Essas células, né, as células do sistema imune, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, células NK, todas essas têm receptores na sua membrana. Ah, pessoas diferentes, né? Então foi coincidência. Tem receptores na sua membrana para diferenciar o que é próprio do que é não próprio. Então, você tem razão. Então, essa é a forma como essas células diferenciam. Ó, isso é uma célula normal, isso é uma bactéria. Isso pertence ao meu corpo, isso não tem nada a ver com o meu corpo. É um fungo, é um protozoário, é um vírus. Ela reconhece isso ao tocar nesses micro-organismos, nesses antígenos, por meio dos seus receptores de membranas. Beleza, isso está correto. Mas o que que esses receptores de membrana reconhecem? Quando esses receptores de membrana tocam em bactérias, em fungos, em protozoários, em células infectadas, o que que eles tocam que leva essas células a detectar, a identificar que aquilo se trata de algo anormal, de um antígeno? O que que marca essa diferença entre um normal e um antígeno? É por meio dos receptores, mas o que que esses receptores estão detectando para fazer essa diferenciação entre o que é normal e o que é anormal? O padrão delas? Que padrão? As cápsulas ou proteínas está esquentando, está esquentando, mas eu preciso de uma resposta melhor. Quais glicoproteínas? Quais glicoproteínas? Porque as células normais têm glicoproteínas, né? As nossas células têm glicoproteínas. RNA e DNA. Eu tenho RNA. As células dos animais normais têm RNA. As células normais dos animais também têm DNA. Isso por si só não marca. Glicoproteínas, proteínas, RNA, DNA são estruturas, moléculas, substâncias comuns entre células normais e entre patógenos, micro-organismos, por exemplo. Seria através das membranas? Porque você falou cápsula, você falou que está esquentando? Ou Está não? esquentando, mas não é muito bem isso ainda não, é porque está no caminho. Então vamos lá, olha só. Para a gente conseguir responder essa pergunta, a gente tem que pensar o que, por exemplo, as bactérias têm, produzem, que só elas têm e que nós não conseguimos produzir, que os animais não conseguem produzir e não têm nas suas células. O que faz parte de uma bactéria que não faz parte de uma célula normal do corpo do animal? O que faz Os parte? antígenos? O que faz parte de um fungo, de um protozoário ou de um vírus que nossas células não possuem, que nós não temos a capacidade de produzir, que é diferente da gente? Aí, exatamente. Então, aí eu tenho dois exemplos no chat, eu não sei se alguém falou que eu não ouvi, de estruturas que apenas micro-organismos patógenos produzem. Se a gente pega os lipopolissacarídeos, os LPS, são substâncias exclusivas da parede celular de bactérias gram-negativas. As nossas células e as células dos animais não produzem o lipopolissacarídeo, o LPS. Só bactérias produzem o LPS. Então, quando uma célula da resposta inata consegue, por meio dos seus receptores, detectar
essa estrutura, ela sabe que aquilo ali não pode fazer parte do corpo daquele animal. Ela sabe que aquilo ali é uma bactéria que ela está encontrando. Quando uma célula dendrítica ou macrófago se depara com a parede celular bacteriana, por exemplo, com os peptidoglicanos que a gente estudou tanto lá no início da parede celular bacteriana, ela sabe que o único ser que consegue produzir, né, o único patógeno que consegue produzir peptidoglicanos são as bactérias. Ela sabe que as células do corpo daquele animal não têm capacidade de produzir peptidoglicanos, mas ela sabe que bactérias têm. Então, ela sabe que quando ela encontra peptidoglicanos, ela se depara, ela está de frente com um agente bacteriano. Então, existem algumas moléculas, substâncias ou estruturas que são exclusivas de patógenos. São Sim. E os exclusivas antígenos de não micro-organismos. microbianos? Vamos por partes. Existem, então, algumas estruturas que nossas células não têm a capacidade de produzir, que as células dos animais não têm a capacidade de produzir. Apenas patógenos têm a capacidade de produzir. E quando essas células se deparam com essas substâncias, moléculas ou estruturas, ela sabe naquele momento que ela está identificando, que ela está de frente, que ela se deparou com um antígeno, nesse caso com um patógeno, certo? Então, olha lá, a imunidade inata e os seus componentes reconhecem, né, moléculas que pertencem exclusivamente aos micro-organismos, aos patógenos. E a gente vai chamar essas moléculas, essas estruturas, essas substâncias de PAMPs, tá? Padrões, sigam o laser aqui, ó, padrões moleculares associados aos patógenos. São padrões de patógenos. São estruturas, moléculas exclusivas desses patógenos que são marcadores, certo? Então, é desta maneira que os componentes da resposta imunolata conseguem identificar bactérias, fungos, protozoários, vírus, outros tipos de patógenos, porque cada um desses patógenos, cada um desses tipos de patógenos, produzem algumas moléculas, substâncias, proteínas, estruturas que só eles têm a capacidade de produzir. E eu vou mostrar mais à frente alguns outros exemplos para vocês, certo? Porém, pensa bem, a pergunta aí que alguém abriu o áudio, né? Não são apenas agentes microbianos que causam doenças, né? A própria lesão, se eu me der um beliscão aqui, né? Se eu der um beliscão aqui na minha bochecha, eu vou começar bem forte, né? Eu vou ter um processo inflamatório. Os componentes do sistema imune vão detectar essa lesão e vão montar uma resposta imune, uma resposta inflamatória associada nesse local. Porém, quando eu dou esse beliscão, eu faço uma agressão física, né, mecânica. Eu não estou inserindo ali nesse local, na minha bochecha, nenhum tipo de patógeno, né? Eu não estou inoculando ali uma bactéria, um fungo, um vírus, nada disso. Mas mesmo assim, quando eu dou esse beliscão, quando eu faço essa agressão, quando determinado tecido do meu corpo, do corpo do animal, sofre uma lesão física, os componentes da resposta imunolata conseguem detectar, mesmo na ausência de patógenos, mesmo na ausência de micro-organismos, que há um agente agressor. Como? Detectando o que a gente chama de DAMPs. O que é o DAMP? DAMP. Padrões moleculares associados ao dano. Então, da mesma forma que eu tenho algumas substâncias, algumas moléculas, que são indicadores da presença de patógenos, bactérias, vírus, fungos, etc., eu tenho também algumas substâncias, algumas estruturas, algumas moléculas que são marcadores de lesão tecidual, que são formados ou liberados das células quando elas sofrem lesões, que são formados e liberados dos tecidos quando esses tecidos sofrem qualquer tipo de lesão, seja uma lesão por um agente microbiológico, químico ou físico, como nesse caso desse exemplo
que eu dei quando eu belisquei a minha bochecha, certo? E eu também vou mostrar alguns exemplos dessas estruturas, desses dumps, que marcam, né, a presença de lesão tecidual, beleza? Então, eu tenho tanto moléculas que indicam para essas células da resposta imunolata a presença de patógenos, micro-organismos, mas eu também tenho moléculas que indicam a presença naquele local, naquele tecido, de algum tipo de lesão, de algum tipo de dano. E o reconhecimento dessas moléculas por essas células do sistema imuninato levam a elas a responder, levam elas a montar uma resposta imuninata e auxiliar na ativação da resposta imune adaptativa posteriormente. Bom, e para a gente finalizar esse slide, como é então que essas células da resposta imuninata detectam esses pumps e esses dumps, essas moléculas e substâncias de micro-organismos ou derivados de lesão? Por meio aquilo que vocês falaram lá no início, por meio de receptores, tá? Então, essas células têm receptores nas suas membranas, tanto nas membranas externas quanto nas membranas internas, que detectam esses pumps e esses dumps. E a gente chama esses receptores de receptores PRR. Acompanhe aqui o laser. Receptores de reconhecimento de padrões. Quais padrões? Padrões associados aos patógenos e padrões associados ao dano tecidual, certo? Então, esses receptores que vocês citaram lá em cima, né, abriram o áudio, escreveram aí no chat, justamente são esses PRRs, receptores de reconhecimento de padrões associados aos patógenos e padrões associados ao dano. Existem vários receptores. Eu vou mostrar um deles para vocês com um pouquinho mais de detalhes, o que é o mais importante, é o que também tem mais chance de estar na avaliação de vocês. Beleza? Bom, vamos ver então alguns exemplos desses padrões associados aos patógenos e desses padrões associados aos danos, para isso ficar mais claro na nossa cabeça, tá? Olha aí. Antes disso, o que a gente está vendo aqui nessa imagem? Essa aqui é uma célula do sistema imune inato. Não importa muito qual seja, tá? Aqui pode estar sendo representado qualquer uma das células. É de forma bem semelhante, tá? Então, é uma célula genérica, vamos dizer assim. Poderia ser um macrófago? Poderia. Poderia ser um, sei lá, um mastócito, um neutrófilo? Poderia. É mais ou menos da mesma maneira. Bom, essa célula tem na sua membrana, alguns receptores, né? Alguns receptores. Então, olha só. Tem aqui representando, né? 4 receptores. 4 receptores de membrana. Esses receptores são o que a gente chama de PRRs, receptores de reconhecimento de padrões. Tá? E aqui, nesse local, está chegando alguns desses padrões. Eu tenho aqui alguns pumps chegando, né? Alguns pumps chegando, ou seja, moléculas exclusivas de patógenos, e inclusive um deles, né, se ligou a esse receptor de padrão. Eu tenho também aqui nesse mesmo local alguns dumps, ou seja, alguns padrões moleculares associados ao dano. E um deles, inclusive, se ligou a um receptor. Tá? Então, quando eu tive um padrão associado aos patógenos se ligando a esse receptor, e eu também tive padrões associados ao dano se ligando a esse outro receptor, essa célula da resposta imuninata sabe que ela está de frente, nesse caso, de um patógeno, e também naquele local onde ela está, existe algum grau, algum nível de lesão tecidual. Tá? Como consequência disso, essa célula vai responder. Essa célula vai dar início a uma resposta imuninata. E aí a forma como ela vai responder vai variar de qual célula que a gente está falando, né? Se a gente estiver falando de uma célula dendrítica, pode ser que ela vá fagocitar esses patógenos que estão invadindo, né? Para posteriormente apresentar para os linfócitos. Se for um macrófago, se for um neutrófilo, pode ser que eles fagocitem esse patógeno que esteja aí. Se for um mastócito, pode ser que ele libere esses grânulos do seu citoplasma e gere inflamação, ou seja,
o evento que vai ser resultado desse reconhecimento por parte dessa célula do sistema imuninato, dos padrões associados aos patógenos ou ao dano, pode variar bastante. Mas, de forma geral, o que a gente vai ter é uma resposta imune sendo montada. Eu vou ter produção de citocinas, daquelas moléculas, né, aqueles mensageiros ou aquelas mensagens químicas. Eu vou ter a produção de quimiocinas, que são citocinas, que chamam para esse local mais células do sistema imuninato. Eu vou ter a resposta inflamatória no local, eu vou ter a chegada de mais e mais células, o recrutamento, né, de leucócitos para aquele local. Eu posso ter o aumento da fagocitose, já que eu tenho um patógeno, né? Pode ser que a estratégia utilizada para combate a esse patógeno seja a realização da fagocitose, né, a ingestão e a destruição desses patógenos. Eu posso ter, inclusive, a eliminação, né, a secreção ali de moléculas microbicidas, moléculas que inibem o crescimento desses patógenos ou até mesmo levem esses patógenos à morte, tá? Então, o que que esse desenho está mostrando? Tudo isso que a gente viu até o momento. Ele mostra uma célula do sistema imuninato com seus receptores de reconhecimento de padrões, reconhecendo padrões associados aos patógenos e padrões associados ao dano. E é dessa maneira que essa célula possui a capacidade de diferenciar uma célula normal de uma célula anormal, um tecido normal de um tecido lesado, um tecido normal, uma célula normal própria de algo impróprio, né? Eles conseguem dessa forma identificar que ali naquele local há a presença de um antígeno, há a presença de um agente agressor que precisa ser combatido por meio da resposta imune. Beleza? Pessoal, ficou alguma dúvida em relação aqui? Eu vou mostrar ainda alguns exemplos, tá? De padrões, tá? Ficar mais claro esse processo. Bom, para a gente citar algumas moléculas, vocês já citaram algumas, né? Vocês citaram aí duas estruturas que são exclusivas de bactérias, né? Que são PAMPs. Vocês citaram os lipopolissacarídeos e vocês citaram também a parede celular. Então, justamente, ó, então, alguns exemplos de padrões moleculares associados aos patógenos, estruturas, moléculas exclusivas de patógenos. O LPS, apenas bactérias gram-negativas têm a capacidade de produzir LPS. Então, se uma célula detecta LPS, ela sabe que é uma bactéria gram-negativa e ela monta uma resposta imune contra essa bactéria. Os peptidoglicanos são moléculas exclusivas das paredes celulares bacterianas, né? Então, é um outro PAMP importante. Outros exemplos, carboidratos ricos em manose, tá? Esses carboidratos, a manose é um carboidrato pequeno que produzido, né, por patógenos, por fungos principalmente, tá? Não só por fungos, mas por fungos principalmente. Então, se as células detectam a presença de carboidratos ricos em manose, que é esse açúcar pequenininho, ela sabe que o organismo daquele animal não produz aquilo. Ela sabe que quem produz aquilo é um patógeno e ela monta uma resposta imune. Como é que é o material genético dos animais? Duas opções. O animal tem DNA de fita dupla e RNA de fita simples. Se eu detecto um RNA de fita dupla, se uma célula do sistema imuninato detecta um RNA de fita dupla, isso pode ser produzido por aquele animal? Alguma célula do corpo do animal tem a capacidade de produzir RNA de fita dupla? De forma alguma. Alguma célula do corpo do animal tem a capacidade de produzir DNA de fita simples? De forma alguma. O DNA de animais e nosso é sempre de fita dupla. Mas existem seres que têm essa capacidade. Nesse caso, os vírus. Então, se as células do sistema imuninato detectam RNA de fita dupla ou DNA de fita simples, elas sabem que se trata de um micro-organismo. Elas sabem que elas identificaram ali a presença de vírus e elas começam a responder contra essa infecção viral. Certo? Então, aqui alguns exemplos. Existem outros, eu acho que eu vou falar mais um pouquinho de outros exemplos mais à frente.
Assim como eu posso ter, né, nós temos padrões associados aos patógenos, existem padrões marcadores de lesão tecidual, tá? Então, exemplos fáceis da gente entender. Respondam aí no chat para mim. O DNA onde que fica o DNA das células dos animais? E nossas também. Onde que fica o DNA celular? Onde fica o DNA celular? No núcleo da célula, perfeito. Perfeito. No núcleo da célula. Agora, imagina essa circunstância. Um macrófago ou um neutrófilo, enfim, encontrou DNA celular fora da célula. Isso é algo normal? Será que isso é algo normal? Encontrar DNA celular fora da célula? Será que isso é normal? Não é normal, né? Então, se eu encontro DNA, se uma célula do sistema imune encontra DNA fora da célula, tem alguma coisa errada, tá? Porque o DNA, como vocês falaram, ele fica no núcleo. E se ele não está no núcleo, se ele está fora da célula, o que que quer dizer? Quer dizer que uma célula se rompeu. Quer dizer que o núcleo de uma célula se rompeu. Quer dizer que a membrana dessa célula, o citoplasma dessa célula extravasou. Para ter DNA fora da célula, quer dizer que uma célula foi destruída. Mesma coisa, onde que fica o RNA celular? No núcleo ou no citoplasma? Se eu tenho RNA fora da célula, isso é normal? Não, isso é anormal, não pode estar ali. Se eu tenho material genético da célula fora dela, quer dizer que uma célula foi destruída, uma célula morreu. Quer dizer que eu tenho dano celular, quer dizer que eu tenho dano tecidual. O ATP, que é aquela molécula, né, energética que armazena energia, ele também tem que ficar dentro da célula. Se uma célula encontra ATP fora da célula, aquilo está normal, é um indicativo de que naquele local existe lesão tecidual, existe lesão celular. E se existe lesão celular tecidual, eu preciso de uma resposta imune e eu preciso de uma resposta inflamatória associada. Ou seja, os DUNPs, padrões moleculares associados ao dano, são moléculas que são produzidas e ou liberadas quando eu tenho lesão celular e lesão tecidual. Por exemplo, o ATP fora da célula, DNA, RNA fora da célula, e também algumas outras moléculas que são produzidas e liberadas daquelas células que estão em processo de lesão ou mesmo células que já morreram, tá? Aqui eu coloquei aqui vários exemplos de DUNPs, padrões associados ao dano. Não precisa decorá-los, é óbvio que não precisa decorar, mas eu preciso entender o que são, tá? Eu preciso entender o que é um dump, não decorar, né, dezenas de dumps existentes, ok? Beleza? Então, essa célula da imagem, essa célula da imagem, ela está passando por um processo de morte celular chamado de necrose. E uma célula que está lesionada, está morrendo, ou mesmo já morreu, ela produz ou libera várias substâncias que deveriam estar dentro dela para o meio externo. Olha o tanto de molécula, né? De várias cores, formas, tamanhos que estão fora dessa célula. Isso não deveria estar aqui, mas está porque ela está morrendo ou morreu. E aí as células do sistema imune detectam essas moléculas, detectam esses dumps e vão montar uma resposta imune e uma resposta inflamatória associada. Então, as células do sistema imune inato têm a capacidade de detectar tanto a presença de patógenos ou a presença de qualquer tipo de dano tecidual. Qualquer coisa que cause dano tecidual não vai passar desapercebido por essas células, elas vão detectar. Independente se é um micro-organismo, independente se é uma, uma agressão física, mecânica, se é alguma substância química, né? Se é lesão por, sei lá, calor, frio, não importa. Qualquer coisa
patógenos ou não, que levem à lesão celular, lesão tecidual, vai ser reconhecido pelos componentes da resposta imune inata. Ok? Deixa eu ver aqui, tem duas perguntas. Não necessariamente, Mariana. Olha só, eu posso ter os dois ao mesmo tempo, né? Quando eu tenho, se o animal tiver uma infecção bacteriana, será que vai ter lesão tecidual? O que você acha? Um animal com uma infecção bacteriana, vai ter lesão naquele tecido infectado? Vai ter lesão. Vai ter liberação dos dumps? Vai ter. Eu vou ter tanto naquele local uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica, uma infecção viral, eu vou ter tanto a presença de pumps, os patógenos, quanto a presença de dumps, né? Consequência das lesões que esses patógenos causam, tá? Então, eu posso ter, e frequentemente nós temos, né, durante as infecções por patógenos, eu tenho tanto pumps quanto dumps sendo detectados, certo? Agora, quando eu não tenho patógenos associados, né, mas eu tenho algum tipo de lesão, eu terei os dumps ali sendo detectados. Essa limpeza dessa célula que Ô, morreu... Guilherme, Diga. mas igual, por exemplo, quando a gente machuca, é, machuca a pele e aí dá uma infecção, aí no caso seria a presença dos dois. Dos dois. Tipo assim, uma ferida exposta. Sim. Aí quando essa gente, tipo assim, só bate e fica dolorido, aí no caso seria só o do dump, é isso? Isso. Então, se eu levar sei lá, se o animal levar um impacto, né, físico, mecânico, sem a presença de patógenos, eu terei a liberação dos dumps. E essas células vão detectar esses dumps, não é? E vão montar uma resposta imune inflamatória para solucionar aquele caso. Então, essa é uma maneira, né, do sistema imune conseguir detectar tanto lesões de todos os tipos, independente se é uma lesão microbiológica por patógeno ou se é uma lesão mecânica, física, química, né? Imagina que ali o animal sofreu uma lesão hepática medicamentosa, certo? Medicamentosa. É uma lesão química. Tem patógenos associados ali? Não tem. Mas tem lesão tecidual. Vai ter dump. Vai ter padrão associado ao dano. Vai ter resposta imune, vai ter resposta inflamatória naquele local. Ok? Essa limpeza dessa célula que morreu, como é feita? Pelos componentes da resposta imunidade. Então, posso ter, por exemplo, neutrófilos e principalmente macrófagos envolvidos na remoção dessas células mortas, tá? É um processo mais complexo, né? Processo que envolve até outras células, né? Células do tecido conjuntivo, muitas citocinas envolvidas, enfim, um processo inflamatório associado. Mas eu tenho algumas células do sistema imune que participam muito desse processo de limpeza. O macrófago se destaca nesse processo. Esse ácido úrico aqui, ó, é um ácido úrico, não é o ácido úrico que você está pensando, Matheus, que é o ácido úrico ali produzido no metabolismo da proteína, enfim, é outra coisa. O ácido úrico é um dump, é uma molécula que pode ser produzida também por células em processo de lesão. Então, algumas células em processo de lesão produzem dumps. Um desses dumps é o ácido úrico, produzido em maior quantidade e liberado quando elas estão sofrendo algum tipo de lesão, tá? Mas o ácido úrico que você está pensando, provavelmente é o ácido úrico derivado ali do metabolismo de proteínas. São coisas diferentes, tá? Beleza, pessoal? Bom, existem vários tipos de receptores. Então, só voltar aqui rapidinho. Então, aqui nessa imagem, eu mostrei essa célula, correto? Com alguns receptores de reconhecimento de padrão. 4 receptores aqui, né? 4 receptores na membrana dessa célula. Então, esses receptores de reconhecimento de padrões
podem ser de vários tipos. Nós temos aí, talvez não, com certeza, dezenas de receptores diferentes que vão detectar padrões diferentes, tá? Existem, no entanto, a gente pode colocar aí que existem 3 tipos principais desses receptores, tá? Então, vou colocar aqui na tela. Os receptores do tipo TOL, é esse nome esquisito mesmo. Tá? Receptores do tipo TOL. O que eu fiz? Pera aí. Então, receptores do tipo TOL. Esse é o nome dos receptores, tá, pessoal? É o nome deles. 2, receptores do tipo NOD. E 3, receptores do tipo... Tem mais, mas esses aqui são os principais. Desses, o principal, o mais importante, sem sombra de dúvidas, porque a gente tem o maior número deles descritos, a gente conhece mais eles, são esses carinhas aqui, ó. Esses carinhas aqui, tá? Então, esses aí que a gente vai abordar um pouquinho a mais sobre eles, ok? Então, os receptores de reconhecimento de padrões associado ao patógeno, ao dano, são vários que a gente tem descrito. 3 principais, tipo TOL, tipo NOD, tipo RIG. Dentre esses 3, o mais importante, o principal, são os receptores do tipo TOL. Qual que é o papel geral desses receptores do tipo TOL? Reconhecer padrões. Reconhecer padrões de patógenos, reconhecer padrões de dano tecidual. Beleza? Bom, vamos lá então falar um pouquinho sobre esses receptores do tipo TOL, tá? Os receptores do tipo TOL, por que eles são tão importantes para nós? Porque a gente conhece vários deles para várias espécies, humanos, camundongos e espécies mamíferos domésticos também. E também eles estão presentes nas membranas celulares, tanto na membrana plasmática externo, ou seja, naquela membrana superficial, quanto nas membranas internas daquelas células, das células do sistema imune. E até mesmo de células que não fazem parte da resposta imune em si, não são leucócitos em si, tá? Qual que é a importância disso? Qual que vocês acham que é a importância de ter receptores, tanto na membrana plasmática, mais superficial, quanto receptores internos, receptores presentes nas membranas internas dessas células? Qual que será que é essa importância? Qual que será que é isso? Pode falar. Receptores, ué, para reconhecer? Sim, mas qual que é a importância de eu ter esses receptores, tanto na superfície da célula, quanto dentro dessas células? Porque os receptores tipo TOL, eles estão presentes tanto na superfície, externamente, quanto dentro das células. Qual que é a importância disso? Seria pelo fato deles conseguirem reconhecer uma célula, um patógeno antes que ele seja atacado por esse patógeno? Pode ser que ele, antes que ele seja infectado, que a célula seja infectada, Sim, sim. pode ser, pode ser. E o que que seria isso? Qual que é essa... Vamos pensar assim, ó, uma bactéria e um vírus. Qual que é uma diferença importante entre os dois? Qual que é a diferença marcante entre, por exemplo, bactérias e vírus? Qual que é uma característica muito importante dos vírus? Onde é que eles estão? Onde é que eles se replicam? Obrigatoriamente intercelular. Intracelulares, exatamente. O vírus é um intracelular obrigatório, né?
Ou seja, aonde que eles estão dentro das células infectadas? Onde que eles estão nas células infectadas? Dentro delas. As bactérias, a grande maioria e boa parte de outros micro-organismos, fungos, protozoários, são extracelulares, estão fora das células. Muitas vezes se replicam na superfície dos tecidos. Então, os receptores do tipo TOL e outros receptores também, estando presentes tanto externamente quanto internamente nessas células, dá a oportunidade delas de reconhecer tanto patógenos extracelulares, bactérias, fungos, boa parte dos protozoários, quanto patógenos intracelulares, por exemplo, os vírus e outros patógenos também, tá? Então, os receptores do tipo TOL, estando presentes externamente e internamente, reconhecem pumps e dumps, né? Ou dumps e pumps de micro-organismos intra- e extracelulares, o que faz com que tudo esteja mapeado. Então, o sistema imune, pessoal, ele é onipresente, tá? Eu espero que vocês estejam tendo essa visão, que ele é onipresente. Ele está com tudo mapeado, ele está vigiando tudo. É dentro, é fora, é patógeno extra, é intra, é a presença de patógeno, é a presença de dano com ou sem patógeno. Então, ele está tudo mapeado. Ele consegue observar tudo, tá? E quando Eu esse... achava que os receptores Pode falar. TOL fossem moléculas de superfície, assim, Uhum. e não estivessem dentro. Eu achei que eles sempre ficavam na superfície das células de defesa e não dentro, assim, sei lá. Não, os receptores do tipo TOL, eles sempre estão ancorados em uma membrana. E aí eu tenho a membrana superficial, né, que é a plasmática, e eu também tenho organelas internas que são membranosas. Então eu também tenho receptores do tipo TOL nessas membranas internas, ou seja, Entendi. Fica no intracelulares. Golgi, essas coisas todas. Uhum, exatamente, tá? Exatamente. E quando esses receptores do tipo TOL reconhecem pumps ou dumps extra ou intracelulares, eles dão início ali a alguns processos importantes. Começa essa célula, né, que detectou, principalmente essa célula do sistema imune inato, que detectou pumps ou dumps por meio desses receptores, começam a liberar citocinas pró-inflamatórias, ou seja, começam a liberar moléculas que causam inflamação naquele tecido, começam a liberar quimiocinas, citocinas que atraem outras células de defesa, começam a liberar interferons do tipo 1, que são citocinas com atividade antiviral, antimicro-organismos intracelulares, começam a liberar moléculas microbicidas, algumas moléculas que têm certa capacidade de diretamente destruir alguns patógenos, ou seja, o reconhecimento de pumps ou dumps por parte dessas células, por meio dos seus receptores do tipo TOL, dá origem, dá início a uma série de processos, dão início, né, à resposta imune em si, tá? Beleza? Então, olha aqui nessa imagem, a gente vê justamente isso que eu falei, ó. Não preocupa com esses siglas malucas aí, não é isso que eu quero mostrar. Aqui eu tenho uma célula e essa parte azulzinha aqui, né, escura, é a membrana plasmática e essa estrutura aqui interna é alguma membrana interna, pode ser do complexo de Golgi, do retículo endoplasmático, não importa. E esses guarda-chuvinhas, né, são os receptores do tipo TOL. Então, vejam que eu tenho receptores do tipo TOL na membrana plasmática, superficiais, e eu tenho receptores do tipo TOL nas membranas internas, ou seja, intracelulares. E aí eu tenho a capacidade, ou essa célula tem a capacidade de detectar padrões extracelulares, como peptidoglicanos, lipopolissacarídeos, a flagelina, que é a proteína do flagelo bacteriano, a profilina, uma proteína comum de protozoários. Mas eu também tenho a capacidade de reconhecer padrões intracelulares, como, por exemplo, um RNA de fita dupla. Um RNA de fita dupla é normal? Não. Quem tem a capacidade de produzir um RNA de fita dupla? Vírus. E o que que os vírus são? Intracelulares. Então, eu preciso ter esses receptores dentro dessa célula também, para ter a oportunidade de detectar e identificar esses patógenos intracelulares também. Tá?
Então, olha aí, é isso aí, né? Aqui eu tenho na membrana receptores do tipo TOL. Esse aqui, né, identificou um PAMP, provavelmente um PAMP, né? Um padrão associado, um padrão molecular associado ao patógeno. Ele identifica e alerta essa célula, né, que provavelmente aí tá passando, aquele local, né, está passando por um processo infeccioso. Ok? O receptor do tipo TOL está presente até mesmo em caso de infecções, tudo. Os receptores do tipo TOL têm a capacidade de identificar DAMPs, padrões associados ao dano tecidual, e PAMPs, padrões associados a patógenos. E esses patógenos podem ser bactérias, podem ser fungos, podem ser protozoários, podem ser vírus, podem ser algas, podem ser cromistas, ou seja, virtualmente os receptores do tipo TOL têm a capacidade de reconhecer vários tipos desses padrões de vários tipos diferentes de patógenos, inclusive dos protozoários. Ok? Beleza? Mais alguma dúvida em relação a isso? Essa aula vai ficar gravada no Drive, né? Vai sim. No YouTube, né? Pessoal, então eu acho que esse é o momento da gente, se não tiver mais dúvidas, eu acho que esse é o momento, tá mais ou menos no meio, na metade. Vamos fazer um intervalo, tá? Vamos fazer um intervalo aí de 20 minutinhos. A gente Ô, volta Guilherme, em 36, pode ser? Diga. então no caso, os dolls são tipos de seguranças das células? Receptores do tipo TOL. Receptores do tipo TOL. Pois é, e eles são tipos de seguranças? Não sei se eles são seguranças, mas eles têm a capacidade de detectar, de identificar esses padrões. Pois é, e eles aqui é para me entender mais ou menos. Hum. Esse tipo são seguranças quando dá alguma coisa errada e eles vê, eles acionam e passam informação, é isso? Eles detectam, certo? A presença desses padrões. O Caio, eu não tenho como. A gente aqui, como a gente está numa. Eu tenho, embora eu faça as analogias, a gente tem que entender de forma técnica, né? E a gente tem que falar Uhum. de forma técnica também. Então, essa é uma analogia, né, muito distante. A gente não pode falar e entender dessa maneira. Mas é uma analogia interessante, né? Eles são vigias. Eles têm a capacidade de detectar moléculas que são exclusivas de patógenos ou moléculas exclusivas de células que sofreram algum tipo de dano ou morte, tá? Aham, E aí, a entendi. partir dessa detecção, eles vão levar, ou essa detecção, né, vai levar a uma série de consequências que a gente chama de resposta imune e resposta inflamatória associada, ok? Entendi. Entendi. Obrigado, viu? Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos fazer o intervalinho, então a gente volta às 20h38. Está mais ou menos na metade, esse é um bom momento para cortar. Então, até daqui a pouquinho, 20h38. Beleza, agora a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes, tá? Sobre alguns dos principais componentes da resposta imuninata. Agora que a gente já entendeu, né? Como é que esses componentes e como a resposta imuninata em si diferencia o próprio do não próprio, tá? Eu já listei lá no início, fiz uma lista de componentes. Agora eu vou abordar com um pouquinho mais de detalhes as funções, né? Muitas delas a gente vai só rever, né? Porque eu já mostrei isso para vocês na aula de introdução ao sistema imune. Vamos rever e vamos talvez aí colocar um pouquinho mais de detalhes, tá? Um dos
Primeiros componentes da resposta imunológica que a gente pode citar e entender são as barreiras epiteliais, né? Então, a pele, as mucosas do trato digestório, as mucosas do trato respiratório, geniturinário, a própria conjuntiva ocular, né, é importante por formar essa barreira física, essa barreira mecânica à entrada de micro-organismos de todos os tipos, né? É muito importante, inclusive, para manter a microbiota, né, aonde ela deve estar, naqueles locais que possuem microbiota. Beleza? Mas além de fazer essa barreira física, né, essa barreira mecânica, impedir fisicamente que esses micro-organismos penetrem, as próprias células epiteliais dessas barreiras conseguem produzir algumas substâncias com algum potencial, né, alguma eficácia microbicida. São moléculas aí que a gente chama de forma genérica, geral, de defensinas, que têm alguma capacidade de destruir alguns patógenos, por exemplo, bactérias. É um efeito não muito forte, não é suficiente, mas auxilia aí, tá? Além disso, nas próprias barreiras epiteliais, como a gente viu na aula passada, provavelmente, eu tenho uma gama de células do sistema imune. Eu tenho, por exemplo, células dendríticas, e eu tenho também alguns linfócitos intraepiteliais que auxiliam, que contribuem para esse efeito de barreira, que contribuem para não deixar que micro-organismos penetrem através dessas barreiras epiteliais. Pessoal, dependendo de onde a gente está falando também, existem outros mecanismos que contribuem para essa resistência à penetração de micro-organismos. Por exemplo, em boa parte do epitélio do trato respiratório, eu também tenho grande presença de muco e células ciliadas, que em conjunto participam na captura e remoção de partículas, inclusive de micro-organismos. Se eu estou falando lá de boa parte, né, do epitélio do trato digestório, eu também vou ter a presença, né, na superfície desse epitélio de enzimas e moléculas com ação microbicida, tá? O próprio pH gástrico, né, extremamente ácido, vai contribuir, né, para esse efeito de barreira do epitélio gástrico. Então, dependendo do local que a gente está falando, outros componentes vão atuar também, vão auxiliar essas células epiteliais a manter esse muro, né, essa barreira física e muitas vezes até química de proteção à entrada de micro-organismos, tá? Então, as barreiras epiteliais são componentes importantes da resposta imune inata. Além das barreiras epiteliais, a gente tem um conjunto de células, né, que a gente já viu em alguns momentos. Aqui eu coloquei as principais células aí que a gente considera da resposta imune inata aqui na imunologia básica. Células dendríticas, macrófagos, neutrófilos, mastócitos, basófilos e eosinófilos e as células NK. Relembrando rapidamente, né, células dendríticas e macrófagos são células apresentadoras de antígenos. As células dendríticas também são fagócitos, né, mas elas realizam a fagocitose, mas essa não é uma função especializada delas. Porém, se vocês verem talvez numa avaliação, colocando a célula dendrítica como um fagócito, eu diria que está certo, embora não seja ali a principal função, não seja a especialidade dela. Então, células dendríticas e macrófagos são células apresentadoras de antígeno e também fagócitos. Assim como os macrófagos, os neutrófilos também são fagócitos, realizam a fagocitose e destruição de patógenos. Mastócitos e basófilos são células com uma ação principal de induzir a inflamação tecidual daquele local onde é necessária essa inflamação. Os eosinófilos são as principais células envolvidas no combate aos parasitas pluricelulares, principalmente. E as células NK são células importantes no combate às células infectadas por patógenos intracelulares e também células neoplásicas, tá? Células cancerígenas. Bom, vamos falar com um pouquinho mais de detalhes sobre, aí até respondendo a pergunta, né, lá do início, acho que foi do Caio, se não me engano foi do Caio, sobre os fagócitos, a fagocitose, né? Fagócitos e células dendríticas, bom, função desses fagócitos, né, incluindo as células dendríticas, reconhecer, fagocitar e destruir micro-organismos, tá?
No caso dos macrófagos das células dendríticas, além de reconhecer, fagocitar e destruir, elas também processam e apresentam esses antígenos para os linfócitos, para que esses linfócitos comecem, né, deem início às respostas adaptativas, tá? Aqui tem esses 3 quadros mostrando diferenças básicas entre esses 3 fagócitos principais, neutrófilos, monócitos e macrófagos. Em relação aos neutrófilos, deixa eu rapidamente aqui. E isso. Então, em relação aí aos neutrófilos, a função dos neutrófilos, né, como eu falei para vocês, é participar da inflamação aguda, né? São as células que chegam mais rapidamente no local agredido e em maior quantidade, tá? Com qual função? Destruir micro-organismos, tanto na circulação sanguínea, mas principalmente nos tecidos invadidos por esses micro-organismos. A vida do neutrófilo é se deslocar para o local agredido e fagocitar, destruir micro-organismos, tá? Também tem certo potencial na produção de moléculas pró-inflamatórias então também participam da inflamação daquele tecido agredido, tá? Os monócitos, eles são fagócitos que destroem micro-organismos na circulação sanguínea. Por quê? Ao deixarem o sangue dos animais em direção aos tecidos, como eu falei para vocês anteriormente, os monócitos se diferenciam em macrófagos, tá? E aí eu tenho os macrófagos, que têm como funções, né, são células bastante ecléticas, né, são células bastante diversas, e tem como principal função a fagocitose, destruição de micro-organismos nos tecidos agredidos, produção de citocinas pró-inflamatórias, então o macrófago também tem certo potencial em causar inflamação naquele tecido agredido. São células apresentadoras de antígenos importantes e também, olha só, lá no final do processo, lá no final daquele processo que levou à necessidade de uma resposta imune e resposta inflamatória, vão participar efetivamente de forma muito importante da reparação, da regeneração e da cicatrização tecidual após dano, tá? Então, o macrófago ele participa desde o início no reconhecimento do antígeno, na destruição do antígeno, na apresentação desse antígeno para os linfócitos, na promoção da inflamação local, até o final do processo, até quando eu preciso ali, né, regenerar, reparar, cicatrizar aquele tecido que foi lesionado durante todo esse processo infeccioso, inflamatório ou neoplásico, certo? Então, ó, como eu falei para vocês, quando quando alguém, né, falar, quando vocês ouvirem, quando vocês lerem, quando vocês verem fagocitose, vocês têm que se lembrar desse vídeo aqui, né? Esse vídeo mostra um fagócito fagocitando uma colônia bacteriana, né? Então, olha como é que ele reconhece, detecta que se trata de células bacterianas, entre aspas, né, entre muitas aspas, ingere, engloba essas células bacterianas e, em certo tempo, essas células bacterianas simplesmente o quê? Somem, né? Elas desaparecem. Por que que elas desaparecem? Porque elas foram totalmente destruídas. Então, leu fagocitose, escutou a palavra fagocitose, leu a palavra fagocitose, lembra desse vídeo aqui, tá? E aí, tanto macrófagos, neutrófilos fazem esse processo. São os fagócitos especializados. Porém, eu também posso considerar a célula dendrítica. A célula dendrítica também faz a fagocitose, tá? Então, tá aí. Ô, Guerra, mas é igual, tá ocorrendo o processo de fagocitose. Sim, Tanto a dendrítica quanto as outras, elas vão trabalhar em conjunto ou sempre vai ser uma em específica? sempre em conjunto. Eu posso ter diferenças do momento em que elas atuam. Lembra que eu falei que e a quantidade delas atuando no local. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma infecção bacteriana em um tecido,
Qual é a célula que chega em grande quantidade rapidamente naquele tecido? O neutrófilo. Então, eu terei também naquele local macrófagos, células dendríticas? Eu terei. Mas eu terei normalmente em maior quantidade os neutrófilos, que são células que estão presentes em maior quantidade. Pensa lá no xadrez, né? O xadrez tem várias peças, correto? Tem o peão, tem o cavalo, tem a torre, tem o bispo, tem a rainha. O objetivo é o mesmo, destruir o rei inimigo, não é matar o rei inimigo, mas cada um tem o seu momento, tem o seu tipo de movimento, tem a sua estratégia, tem a quantidade também. Então, se eu pego o peão lá do xadrez, o neutrófilo é o peão. É o primeiro a se deslocar e em grande quantidade. E é o primeiro a morrer também, tá? Então, eles agem em conjunto, visando o mesmo objetivo, mas em momentos, em quantidade, de maneiras um pouquinho diferentes, ok? Mas sempre em conjunto. Bom, só aqui um pouquinho mais de detalhes, né? Esse processo, as etapas da fagocitose. Aqui eu tenho um fagócito, né? Essa célula é um fagócito, provavelmente aí um macrófago. Aqui eu tenho no 1 uma bactéria, né? Poderia ser um fungo? Poderia ser um protozoário? Poderia também, não tem problema. Bom, aqui na etapa 1, a gente vê que essa célula, que o fagócito, ele emite projeções do seu citoplasma, que a gente chama de pseudópodes, que são falsos pés. Então, ele emite essas projeções do citoplasma e engloba esse micro-organismo. Na sequência, esse micro-organismo é englobado em uma vesícula chamada de fagossomo. Aqui do lado de amarelo, eu tenho uma outra vesícula rica em enzimas, rica em moléculas microbicidas, radicais livres do oxigênio, que é um lisossomo. Tá? Essas duas vesículas, contendo enzimas e substâncias tóxicas e contendo micro-organismo, na etapa 3 se fundem, tá? Se juntam, formando o fagolisossomo. Nesse fagolisossomo, como houve aqui a liberação nesse micro-organismo de todas essas enzimas, substâncias tóxicas, radicais livres do oxigênio, óxido nítrico, esse micro-organismo vai ser destruído, que é o que está acontecendo aqui na etapa 4. Certo? O micro-organismo foi destruído. Como esse fagócito é um macrófago, e além de fagócito, ele é uma célula apresentadora de antígeno, ele também vai apresentar partes desse antígeno na sua superfície. Aqui. Então, aqui no 5, eu tenho alguns antígenos sendo apresentados na superfície desse macrófago. Apresentados para quem? Para um linfócito T. Tá? Para que esse linfócito dê início à resposta adaptativa. Então, aqui nesse slide, está com um pouquinho mais de detalhes a fagocitose, as etapas, né, da fagocitose, que macrófagos, neutrófilos e células dendríticas principalmente fazem. Certo? Alguma dúvida em relação à fagocitose? Ficou respondido? Quem teve a dúvida lá em cima? Não? Sim, dúvida ou foi ou sim que foi respondido? Me manda aí, se tiver alguma dúvida ainda. Ah, beleza. Bom, pessoal, outra célula muito importante que a gente precisa voltar a ver são as células NK, células natural killer, né? Assassinas naturais. O que é as células NK, com esse nome bem legal, né? O que elas fazem, né? Qual que é o papel dessas células? O papel dessas células, ela tem duas funções principais, tá? A principal função em si é eliminar células infectadas por micro-organismos intracelulares e células tumorais, células neoplásicas. Então, ela pode eliminar uma célula neoplásica, que pode dar origem ao câncer, ela pode eliminar uma célula infectada por um vírus,
Ela pode eliminar uma célula infectada, por exemplo, por um protozoário, tá? Essa é a função delas. Nesse desenho aqui, inclusive, que a gente já viu, né, anteriormente, eu tenho uma célula infectada por um vírus, a célula NK está reconhecendo que ela está infectada e, na sequência, induz que essa célula infectada morra por um processo chamado de apoptose, morte celular programada, um autoextermínio, né? Uma forma de autoextermínio. Da mesma forma, aqui em cima, eu tenho, nesse caso, uma célula tumoral que foi reconhecido como uma célula normal por essa célula NK. Essa célula tumoral não pode ser deixada viva, né? Porque ela vai se multiplicar em 2, 4, 8 e por aí por diante, dando origem, então, a um tumor ou a um câncer. Essa célula, após a detecção pela célula NK, também é induzida à morte por apoptose, morte celular programada, um tipo aí de autoextermínio celular. Quando a célula NK induz essas células ao autoextermínio, qual que é o objetivo delas? Impedir que uma célula tumoral se desenvolva em um câncer. Impedir que uma célula infectada por um vírus, por um patógeno intracelular, dê origem a novas partículas virais, dê origem a novos micro-organismos, certo? Matando essas células, eu paraliso aquele problema naquele momento, ok? Outra função importante das células NK é elas fazem uma dobradinha bem legal com os macrófagos, tá? Então, elas produzem um tipo de citocina, que a gente vai voltar a falar dessa citocina, desse mensagem ou desse mensageiro químico, que é o interferon gama, tá? O interferon gama, ele ativa os macrófagos. O interferon gama torna os macrófagos mais potentes em eliminar os micro-organismos que infectaram ele ou que os macrófagos fagocitaram, tá? Então, a célula NK também tem esse papel muito importante de, além de eliminar células infectadas, tornar o macrófago mais potente na eliminação de micro-organismos, principalmente micro-organismos intracelulares. Como é que a célula NK ativa esses macrófagos? Torna esses macrófagos mais potentes, mais eficazes e eficientes no processo de fagocitose e destruição de micro-organismos, por meio do interferon gama. E o interferon gama é uma citocina, um mensageiro químico. É como se estivesse passando uma mensagem, é um macrófago. Você está infectado ou você está com um micro-organismo, né, que você fagocitou, você precisa destruir esse micro-organismo. Então, ela passa essa mensagem. E, a partir dessa mensagem, o macrófago se torna mais eficaz, mais potente, se torna um macrófago ativado. Tá? Então, essas são as duas principais funções das células Guilherme, NK. Oi? eu estou com duas dúvidas. Uhum. Primeiro, caso essas células NK não consigam exterminar essa célula, vamos dizer assim, cancerígena, Uhum. o que acontece? Ah, Vai haver um surgimento de um câncer, né? Vamos dizer assim. O que pode ocasionar que essa célula não consiga ser destruída? O que essa célula tem que ter que a NK não consiga destruí-la? beleza. Lembra, ó, que aqui a gente está vendo, né? Claro que a gente vê picadinho, né? A gente vê a função da célula NK, função do macrófago, função do linfócito, mas lembra que é um conjunto, né? É um exército inteiro, correto? As células NK, elas não são as únicas células que participam do combate às células tumorais. Elas são muito importantes, mas os linfócitos T citotóxicos também são muito importantes. Os macrófagos também são muito importantes, tá? Principalmente o que a gente chama de macrófagos do tipo 1, são muito importantes. O processo inflamatório é muito importante, ou seja, tem uma série de componentes do sistema imune que são importantes no combate a neoplasias, às células tumorais e ao câncer, ok? Dito isso, quando o sistema imune, todos esses componentes, né, em conjunto, de alguma forma falham, eu tenho desenvolvimento do câncer, né? Eu tenho desenvolvimento do câncer. Não é para colocar nome RA, não, tá? Eu tenho desenvolvimento do câncer. Beleza.
O que que causa, o que que leva a essa falha em conjunto do sistema imune, não só das células NK, mas em conjunto do sistema imune que vai levar à formação do câncer? Isso é algo multifatorial e vai depender de qual neoplasia, de qual câncer a gente está falando. Então, eu tenho fatores imunológicos que vão influenciar, né? Eu posso ter fatores imunossupressores que favoreçam ao surgimento, a falha do sistema imune e surgimento de câncer, neoplasia, eu posso. Mas eu tenho também fatores genéticos, predisposições genéticas e raciais. Eu tenho uma interferência em muitos tipos de neoplasias de medicamentos, nutrição, a nutrição pode ser importante, hábitos, né, rotinas, hábitos, inclusive alimentares. Então, eu tenho uma série de fatores, né, que podem contribuir para o surgimento, para a ocorrência ou não do câncer. É algo multifatorial, é algo extremamente complexo. Pode ter a participação de uma falha do sistema imune? Pode, né? Pode sim, mas uma falha em conjunto, não só das células NK. Lembra da primeira aula, talvez, que a gente falou sobre o triângulo epidemiológico? E que eu mostrei para vocês, gente, sempre que vocês pensarem, né, por que que uma doença acontece, por que que ela não acontece, a gente tem que analisar o triângulo epidemiológico. No caso do câncer, no triângulo epidemiológico, normalmente não vai ter aquela ponta do agente, né, e os fatores relacionados ao agente. Mas eu tenho as outras pontas e os outros fatores relacionados ao animal ou à pessoa e também relacionado ao ambiente. Então, é realmente algo multifatorial, tá? É algo multifatorial. Não tem como a gente apontar, né? Colocar a causa da neoplasia, do surgimento do câncer, do tumor, apenas numa falha do sistema imune. Existem outros fatores que atuam também, tá? Conseguiu entender? Respondi sua pergunta? Respondeu sim. Agora, uma outra dúvida meio que entrelaçada a isso aí. Uhum. Ao analisar um exame que avalia justamente a questão da imunidade para ver se o paciente está apto a ser submetido a um tratamento ou não. Lá eu vi que tem algumas células do sistema imune, tipo neutrófilo, eosinófilo, basófilo, tem lá descrito essas células. E tem também uma célula que foi apontada como principal indicador se é possível receber o tratamento ou não, que são os segmentados. O que se trata esse segmentado? Também é uma célula do sistema imune? Boa. Entendi. Vamos lá. Segmentados são neutrófilos, porque no hemograma de um animal ou de uma pessoa, a gente consegue detectar principalmente dois tipos de neutrófilos. É os neutrófilos que a gente chama de neutrófilos segmentados, que são neutrófilos maduros, tá? E os neutrófilos bastonetes, que são os neutrófilos jovens, tá? O que a gente espera num hemograma normal, né? No hemograma de um animal, de uma pessoa de forma normal, é que eu tenha neutrófilos maduros, ou seja, neutrófilos segmentados. Mas em algumas condições a gente pode ter alguma alteraçãozinha. Bom, então segmentados quer dizer, é uma abreviação, é que eles não colocam tudo, né? Colocam só segmentados, porque já fica subentendido que são neutrófilos segmentados, tá? Nós não temos um exame específico para mostrar, esse animal, essa pessoa está imunossuprimida ou está imunocompetente. Não existe tal exame. Porém, o hemograma pode nos dar algumas pistas disso, tá? E uma dessas pistas é a quantidade desses neutrófilos segmentados, tá? Então, é uma pista, não é uma evidência definitiva de imunossupressão ou imunocompetência, tá? E aí, frequentemente, a contagem de neutrófilos, a quantidade de neutrófilos, pode ser utilizada como uma forma da gente avaliar, uma pista mesmo da gente avaliar. Será que esse animal está, ou essa pessoa está imunocomprometida? Será que ela está imunocompetente? Se imune está bom ou está baixo, né? Então, normalmente a gente pode fazer essa comparação. Neutrófilos muito baixos,
pessoa está com um certo grau de imunossupressão, pode ter algumas consequências ali, vamos paralisar, né? Vamos dar uma pausa nesse tratamento agora. Ah, neutrófilo está ok, outras células está ok, não, vamos prosseguir. Então, esse pode ser um marcador, tá? Isso eu não sei muito bem na medicina humana, imagino que assim é feito também, né? Mas na medicina veterinária, como a quimioterapia tem uma influência grande nas células do sistema imune, a gente também utiliza, né, o hemograma como um marcador ali de imunocompetência, um indicador, né, com pistas de imunocompetência ou imunossupressão, ok? Então, frequentemente, Tá, e como, um animal passando por quimioterapia, é muito interessante, né, que se faça aí de tempos em tempos, aí o oncologista vai saber dizer melhor, um hemograma do animal, justamente para acompanhar alguns possíveis impactos que o câncer e a própria quimioterapia pode ter nessa medula óssea e, como consequência, nas células do sangue também. como que essa quimioterapia age de forma a prejudicar o sistema imune da pessoa ou do animal? Beleza, de algumas formas. O próprio câncer vai atuar, né? Vai impactar. Mas pensa assim, ó, o câncer não é um tecido, não são células que se multiplicam muito rapidamente. Sim, Sim, e o quimioterápico, né? Uma das funções dos quimioterápicos é destruir essas células, correto? certo. Certo. As células da medula óssea também têm essa característica de se multiplicar muito rapidamente. Então, elas são, como um efeito colateral, elas são muito impactadas pelo próprio quimioterápico também, de uma forma geral. Então, ou Alguns seja, a quimioterapia, quimioterápicos, além de destruir as células cancerígenas, destrói ela também as também destrói células. células normais do corpo do animal, do corpo das pessoas, né? Então, tanto as células normais quanto as células anormais vão sofrer. O que a gente espera é que as células neoplásicas sofram mais, mas os efeitos colaterais vão acontecer. E a medula óssea é um tecido que sofre bastante por esses efeitos colaterais, tá? Por isso que a gente tem que Entendi, estar sempre avaliando essa medula óssea aí por meio, por exemplo, do hemograma, tá? entendi. Tudo bem. Obrigado. Por nada. O Guerra, só uma Não, perguntinha de quimioterapia são base. as células NK aplicadas no paciente, não. Quimioterápicos são moléculas, são químicos, né? São medicamentos. Embora exista, se você jogar aí na... Existem alguns tratamentos, né? Experimentais, enfim, com células do sistema imune. Então, existe bastante pesquisa, né? Para a possível utilização de algumas dessas células no tratamento. Mas a quimioterapia são moléculas, são químicos, né? São fármacos que são utilizados. Aí a Alberto respondeu aí embaixo, né? Ô, Beleza? Guilherme, outra Oi? dúvida. Uhum. Aqui está citando, né, nesse slide, a questão do interferon gama. Perfeito. Existem outras espécies de interferon. O interferon seria um hormônio Não, ou não? interferon é uma citocina. Os interferons são Certo. citocinas. Vou escrever aqui, ó. Tá, porque na reprodução nos explicaram sobre o interferon tal, que é uma proteína responsável por informar a gestação do animal, né? Qual interferon? Tem alguma coisa ligada a esse interferon tal com o sistema imune do animal? Qual interferon? Você lembra? Interferon tal, Tal. que Uhum. foi citado. Sim. Outras coisas. É outra coisa. O interferon, Interferon tal, tal. Não tem relação direta com o isso. sistema imune. Tá, que eu pensei que funcionasse como se fosse Vou uma jogar reação aqui. do sistema imune. Ele fosse inibir uma reação do sistema imune através da informação que o interferon tal iria transmitir. Então não tem nada a Uhum. ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidinho aqui. Tá bom. Interferon. Então, está falando que o interferon tal é
um produto secretado em grandes quantidades pela célula do concepto, embrião e anexos de ruminantes. É classificado como interferon tipo 1. Uhum. Tá. Eu vi aqui rapidamente, né, num artigo aqui, e não tem, embora seja o interferon do tipo 1, e a gente inclusive vai falar sobre o interferon do tipo 1 agora, não tem função direta ligada ao sistema imune, tá? Ok? Certo, porque assim, eu entendi o seguinte, que como a questão do corpo lúteo, o liso do corpo lúteo tem a ver com a Não, liberação de hormônios, eu entendi não, que não, tem. talvez seria Claro a que inibição de uma reação do sistema imune do reprodutivo do animal, não, né? é claro que os tecidos, né, a parte reprodutiva tem total ligação com esses hormônios, com o interferon tal, pelo que eu acabei de ver. Mas isso não tem relação direta com a imunologia. Esses interferons que a gente está falando aqui hoje, que vamos voltar a falar daqui a uma ou duas aulas, eles não têm ação reprodutiva, eles não têm relação com a parte reprodutiva dos animais, tá? São moléculas distintas. Cada tipo de molécula, seja uma citocina, um hormônio, tem ações diferentes, né? São moléculas semelhantes, mas têm ações e funções totalmente diferentes, tá? Então, o Ok, interferon tudo bem. gama não tem ação direta no sistema reprodutivo e o interferon tal não tem ligação com o sistema imune diretamente, tá? São coisas Ok, diferentes. tudo bem. Obrigado. Nada. O interferon gama torna os macrófagos mais potentes? Sim, esse é um dos efeitos do interferon gama, tá? Então, o interferon gama, ele ativa os macrófagos, torna os macrófagos mais potentes, né? Mais eficazes, mais eficientes na eliminação de micro-organismos que invadiram eles ou que eles fagocitaram. Tá? Ô, William, quais são os valores do poder? Cada espécie vai ter um valor, tá? E, se não me engano, aí é mais fácil a gente consultar, né, um oncologista que ele vai conseguir falar para a gente, né, com maior assertividade, né, a partir de que ponto, né, que eu posso parar, posso prosseguir, né, com essa quimioterapia, no caso, né? Imagino que você esteja falando do exemplo assim, tá? Então, quem vai saber responder essa pergunta de forma mais assertiva é o oncologista. Frequentemente, também na bula dos quimioterápicos, eu tenho informações sobre esses efeitos colaterais, como fazer como fazer o monitoramento desses pacientes também, tá? Mas isso vai variar de acordo com cada caso. Bom, aqui esse vídeo eu já mostrei para vocês, né? Aqui eu mostro nesse vídeo uma célula NK reconhecendo uma célula cancerígena e induzindo essa célula à morte por apoptose. Olha como é que ela parece que ela implode, né? Começa a implodir mesmo, né? Ela não explode liberando os seus conteúdos, né? Ela implode, ela morre de dentro para fora. Esse é o processo de apoptose, um autoextermínio. Então, ela reconhece a célula cancerígena, induz essa célula a morrer por morte celular programada, a morrer por apoptose. Ok? Bom, uma outra estratégia que a resposta imuninata tem também contra os agentes virais, ou principalmente contra agentes intracelulares, e aí o principal exemplo que nós temos são os vírus, é o estado ou defesa antiviral, tá? Defesa antiviral. As células do sistema imune, principalmente células do sistema imune inato, como macrófagos, células dendríticas e até mesmo outras células, quando reconhecem a presença de micro-organismos infectando elas, começam a secretar um outro tipo de interferon, diferente do interferon gama, que são os interferons do tipo 1, por exemplo, o interferon alfa, tá? Então, células infectadas, células do corpo do animal infectadas,
principalmente por vírus, detectam, sabem que elas estão infectadas e começam a secretar, produzir esses interferons do tipo 1, tá? Então, tá aqui, ó. Então, nessa imagem, eu tenho aqui uma célula infectada por um vírus e essa célula, ao reconhecer que está infectada, começa a produzir esses quadradinhos aqui, né? Que são os interferons do tipo 1. Esses interferons do tipo 1 agem nas próprias células infectadas e nas células dos tecidos ao redor, tá? Com qual objetivo? Qual é a ação desse interferon do tipo 1 nesse tecido que está sofrendo uma invasão por um micro-organismo intracelular, principalmente vírus? A ação desses interferons do tipo 1 é fazer com que essas células infectadas ou ainda não infectadas entrem num estado antiviral, entrem num estado ou na defesa antiviral. O que acontece nesse estado antiviral? Essa célula passa a não permitir que o vírus ou que esse micro-organismo se replique dentro dela, tá? Como é que ela faz isso? Essa célula inibe esse interferon do tipo 1, inibe a síntese de proteínas, degrada o genoma viral e inibe a expressão desse genoma viral. Se um vírus, a gente viu lá o ciclo replicativo do vírus, se um vírus não consegue expressar o seu genoma, se um vírus não consegue produzir as suas proteínas, se um vírus está tendo o seu genoma destruído internamente nessas células, tem como esse vírus completar a sua replicação? O que vocês acham? Não tem, né? A célula bloqueia a sua maquinaria, como se ela fechasse a sua indústria, né? Como se ela se recusasse. Não, eu não vou mais fazer mais nada disso, certo? Então, um interferon do tipo 1 é produzido por células infectadas, age nessas mesmas células e nas células ao redor, fazendo com que elas entrem nesse estado de defesa antiviral. Esse estado de defesa antiviral faz com que as células infectadas ou na iminência de serem infectadas parem de expressar genoma, parem de produzir as proteínas e comecem a degradar o genoma. E quem sofre mais com isso é o vírus que está ali. Sem produzir proteínas, sem expressar os seus genes e tendo o seu genoma destruído, o vírus não consegue replicar. E aí a replicação viral, a infecção viral, em teoria, é paralisada nesse momento. Certo? Beleza? Além disso, importante, quais são as células, as principais células responsáveis pela destruição de células infectadas? Quais células do sistema imune são importantíssimas para destruir células infectadas por vírus? Células NK e linfócitos T citotóxicos, os macrófagos também. Então, o interferon do tipo 1 age ativando, estimulando, aumentando a potência justamente das células que são importantes para a eliminação de vírus. Células NK, linfócitos T citotóxicos e os macrófagos. Ou seja, o interferon do tipo 1, quando produzido nas células infectadas, vai aumentar a potência de vários mecanismos para combater os vírus, vários mecanismos para combater esse micro-organismo intracelular que está causando problema naquele local. Aumenta a eficácia, aumenta a potência das células importantes e diminui a replicação desses micro-organismos dentro das células infectadas. Ok? Ficou claro isso, pessoal? Esse é um dos processos mais importantes e mais bonitos, né, também imunologicamente, que o sistema imune de humanos e animais tem para combater essas infecções intracelulares, principalmente infecções por vírus. Dúvidas? Não? Bom, vamos finalizar então falando sobre o sistema complemento. Sobre o sistema complemento. Pessoal, eu vou
falar o que é o sistema complemento, eu vou abordar o sistema complemento aqui, mas eu vou voltar presencialmente, eu vou voltar a falar sobre o sistema complemento. Por quê? Sistema complemento, já já eu leio isso. Sistema complemento é um dos componentes do sistema imune mais complexos que nós temos, tá? Mais complexos. Não quer dizer que seja difícil, principalmente ao nível que a gente precisa conhecer. Então eu vou explicar para vocês, vou mostrar para vocês o que é, quais as funções do sistema complemento, principalmente, mas eu não vou abordar a cascata de eventos que acontece. Essa cascata de eventos em si, ela é muito complexa, mas as funções do sistema complemento em si são muito simples. Então eu vou focar aqui para vocês nas funções. Para que serve o sistema complemento em si, tá? Daqui a pouco eu leio aí, viu, John? Bom, o que é o sistema complemento? Pessoal, sistema complemento, acho que eu vou até escrever aqui, ó. E aí vocês podem copiar. Deixa eu ver um lugar legal para eu escrever. Um sistema complemento é, é um conjunto de proteínas plasmáticas e teciduais, ou seja, o que isso quer dizer? É um conjunto de proteínas que circulam no sangue dos animais e nos tecidos. E esse conjunto, né, esse conjunto de proteínas essas proteínas são ativadas na presença de patógenos, principalmente bactérias e fungos, e executam algumas funções nas respostas imunes. Principalmente 3 funções que a gente vai ver. Certo? Então, novamente, deixa eu ver um lugar aqui legal para colocar. Vou colocar aqui em cima. Nossa Senhora, não deu. Então, sistema complemento é um conjunto de proteínas plasmáticas e teciduais, ou seja, proteínas que circulam no sangue e nos tecidos, e são ativadas na presença de patógenos, principalmente bactérias e fungos, e, após ativadas, executam principalmente 3 funções. Tá? Quais são essas 3 funções do sistema complemento? Então, primeiro, o que eu preciso para o sistema complemento ser ativado? O que eu preciso para essas proteínas se associarem, serem ativadas e executarem as suas funções? Eu preciso da presença de um patógeno. Tem o patógeno presente, o sistema complemento vai ser ativado. E as suas proteínas vão executar 3 funções principais. Tá? Depois eu passo para vocês de novo. A gente vai abordar isso dentro de sala de aula de novo, tá? Não preocupem em entender. Então, quando o sistema complemento ele é ativado, ele vai ter 3 funções. Ele vai lisar, romper a membrana de alguns patógenos, principalmente bactérias, levar à lise de patógenos, com consequente morte desses patógenos. Algumas proteínas do sistema complemento também conseguem se ligar aos patógenos e opsonizar patógenos. O que é opsonizar? Marcar. Marcar para quê? Marcar para morrer. Morrer como? Por fagocitose. Então, algumas proteínas do sistema complemento ativado
se ligam, começam a grudar nesses patógenos e fazem com que macrófagos neutrófilos enxerguem com maior facilidade esses patógenos. Qual que é a função de macrófagos e neutrófilos? Fagocitar. Então, as proteínas do sistema complemento ativado opsonizam, marcam patógenos para serem destruídos pela fagocitose. Essa é uma segunda função importante. A terceira função do sistema complemento ativado é promover a inflamação. Algumas proteínas do sistema complemento têm ação pró-inflamatória, ou seja, geram inflamação naquele tecido, naquele local agredido, certo? Então, por meio dessas três funções, o sistema complemento contribui para as respostas imunes. Beleza? Bom, última coisa que a gente precisa saber sobre o sistema complemento. Existem 3 vias de ativação. Uma via clássica, aqui de amarelo, uma via alternativa, aqui de azul, e uma via que a gente chama de via das lectinas ou via das lecitinas, aqui de rosa. Bom, a via clássica, para que o sistema complemento seja ativado pela via clássica, é necessário que um anticorpo se ligue ao antígeno. Tá? Então, novamente, para que o sistema complemento seja ativado pela via clássica, é necessário que um anticorpo se ligue ao antígeno, que um anticorpo se ligue a um patógeno. Os anticorpos fazem parte da resposta adaptativa. Então, a via clássica do sistema complemento faz parte da resposta adaptativa. Então, vou escrever aqui de amarelo. Via clássica, resposta adaptativa. Ok? Bom, a via alternativa e a via das lectinas não precisam de anticorpos para serem ativadas. Eu só preciso da presença do patógeno. Ou seja, se eu não preciso de anticorpos para ativar por essas duas vias, azul e rosa, quer dizer que essas duas vias fazem parte da resposta inata. Ambas fazem parte da resposta inata. Então, recapitulando, a via clássica de ativação do sistema complemento, quando é necessário a ligação de anticorpos aos patógenos, faz parte da resposta adaptativa. Não é tema da aula de hoje. Agora, a via das lecitinas e a via alternativa, em que eu só preciso da presença do patógeno para ativar o sistema complemento, faz parte da resposta imuninata e é tema da aula de hoje. Então, se tiver, por exemplo, presente na avaliação de vocês, falando, o sistema complemento faz parte tanto da resposta inata quanto da resposta adaptativa. Isso está certo? Certíssimo. O sistema complemento faz parte tanto da resposta imune inata quanto adaptativa. Porém, quem que faz parte da resposta adaptativa? A via clássica de ativação, com a presença de anticorpos. Quem que faz parte da resposta inata? A via alternativa e das lectinas, onde eu não preciso da presença de anticorpos. Eu só preciso da presença de um patógeno para ativar. Pessoal, independentemente da via de ativação, quais são as funções do sistema complemento ativado? 3 funções. Romper a membrana de patógenos, causar a lise celular e, como consequência, a morte desses patógenos. Opsonizar, marcar patógenos para serem mortos por fagocitose, pelos macrófagos e neutrófilos. E 3, causar, gerar, promover inflamação naquele tecido agredido. Recapitulando, lise de patógenos,
opsonização para a fagocitose desses patógenos e inflamação do tecido agredido por esses patógenos. Essas são as 3 funções do sistema complemento, ok? Pessoal, eu sei que é um pouquinho mais complexo, a gente vai voltar a ver isso, até porque a gente vai falar de resposta adaptativa de novo, né? E aí, na resposta adaptativa, o sistema complemento está inserido também, e aí eu acho que vai ficar mais simples, né, da gente entender. Vocês têm que entender hoje é que o sistema complemento é um conjunto de proteínas plasmáticas e teciduais que são ativados de 3 maneiras diferentes, mas independente da via de ativação, as funções, os resultados são os mesmos. Destruição de patógenos por lise da sua membrana, opsonização de patógenos, marcação desses patógenos para fagocitose e promoção da inflamação naquele tecido que foi invadido por esses patógenos. Certo? Guilherme, Oi. essa promoção da inflamação, em que ela ajuda na questão da imunidade? Boa pergunta, beleza. O que é inflamação? Por que a inflamação é tão importante para a resposta imune? Olha essa imagem aqui. Dá uma olhada nessa imagem aqui. Esse é um vasinho que está sofrendo ação de moléculas pró-inflamatórias, moléculas inflamatórias, que promovem inflamação. Por exemplo, algumas proteínas do sistema complemento, por exemplo, algumas citocinas, por exemplo, alguns lipídios, moléculas pró-inflamatórias. O que acontece em um tecido inflamado? O que acontece nesse tecido que passa por um processo inflamatório? Por exemplo, esse tecido está com uma invasão bacteriana, olha só aqui embaixo. Tá vendo aqui embaixo? A bactériazinha aqui. Certo. Tá? Aham. Então, esse tecido aí, ele está infectado, né? Está sendo agredido por uma infecção bacteriana. Como consequência dessa invasão, terei um conjunto de células, vou ter ativação do sistema complemento, vou ter processo inflamatório local. Como consequência do processo inflamatório, esse vasinho sanguíneo se dilata, ou seja, chega mais sangue nesse local. Chega muito mais sangue nesse local agredido. Além disso, ó, essas células endoteliais aqui, ó, essas células que revestem o vasinho sanguíneo, eu estou circulando aí, ó, esse espaço entre elas aumenta, tá? Então eu começo a ter maior chegada de sangue no local. E o que chega junto com sangue em maior quantidade nesse local? O que tem no sangue de tão importante para ajudar nessa agressão? Vai começar a Células chegar do junto sistema com imune sangue também. células de defesa de todos os tipos, neutrófilo, macrófago, linfócito. E eu também vou ter a chegada, o que tem no sangue em grandes quantidades também, que a gente acabou de falar, proteínas do sistema complemento. E as proteínas do sistema complemento podem destruir diretamente esses patógenos ou marcar esses patógenos para fagocitose. Além disso, além de chegar mais células do sistema imune, além de chegar mais proteínas do sistema complemento, também pode chegar aqui em grandes quantidades o quê? Os anticorpos, que a gente vai ver mais à frente as funções deles. Ou seja, pelo processo inflamatório local, eu tenho a chegada de vários componentes do sistema imune em grandes quantidades, justamente no local onde eles são necessários, certo? Então, é por isso que Então, toda resposta imune vai ter um processo, uma resposta inflamatória associada que é importantíssima. É essencial para as respostas imunes. Justamente para direcionar para aquele local agredido, para direcionar para aquele local os componentes do sistema imune que vão resolver essa parada, tá? Para enviar para aquele local que é necessário. Ok? então, automaticamente, se houve um processo inflamatório, há um aumento da quantidade de células componentes do sistema imune e há um aumento da questão do... Aqui é sua. Das células do sistema imune, né? Principalmente. Exatamente. Quando eu tenho processo inflamatório no local agredido, eu tenho um desvio de sangue para aquele local, maior vascularização sanguínea, e como consequência, naquele local eu tenho a chegada de vários componentes do sistema imune.
Por exemplo, as células, por exemplo, as proteínas do sistema complemento, por exemplo, os anticorpos. 3 tipos de Os anticorpos componentes. que eu queria lembrar. Isso, 3 componentes importantíssimos para a resolução ali daquela agressão, seja essa agressão qual for, ok? Então, Entendi. meio que cria um sinal que é a inflamação para poder ser levado mais sangue e mais coisas para ajudar a cicatrizar aquela tal ferida. Então, O processo inflamatório leva para aquele local agredido mais componentes do sistema imune. E esses componentes do sistema imune, cada um com suas funções, vão auxiliar no processo de resolução dessa agressão, seja ela qual for, tá? Então, se for uma infecção bacteriana, remover aquelas bactérias. Se for uma lesão física, uma lesão mecânica, remover aquelas células mortas, reparar aquele tecido que foi agredido. Se for uma infecção viral, destruir aquelas células infectadas, destruir aquelas partículas virais. Se for uma célula neoplásica, induzir essas células neoplásicas à morte, destruir e remover essas células neoplásicas. Ou seja, o processo inflamatório é o que vai direcionar esse grande exército, né, do sistema imune para o local onde ele é necessário. Tá? É isso que o processo inflamatório faz. E ele é essencial. Eu sei que muitas vezes a gente fica pensando, mas a gente não toma anti-inflamatório, né? Pessoal, o anti-inflamatório é para conter processos inflamatórios excessivos, né? Excessivos. Ele não paralisa todos os processos inflamatórios. Então a gente estava morto, né? Se um dia, de alguma maneira, a inflamação acabar no nosso corpo, no corpo do animal, morreu, está morto, tá? Os anti-inflamatórios são utilizados para reduzir o processo inflamatório exacerbado, processo inflamatório exagerado. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Deixa eu ler aqui o que o... Não precisa mandar, não. Deixa eu ver aqui o que o Johnny mandou aqui. Não, tá certo, tá certo. Mas para você conhecer, né, o interferon específico que você quer buscar, você tem que... Porque interferon é um nome muito genérico, entendeu? Tem vários interferons. Então, qual que eu quero saber a função? Ah, eu quero saber a função do interferon alfa. Procuro por interferon alfa. Quero saber a função do interferon gama, do interferon ômega, tá? E aí eu procuro por eles. É a mesma coisa, não é a mesma coisa, mas proteína. Proteína é uma molécula, quando eu falo proteína, eu estou falando uma coisa muito genérica, né? Tem proteínas com várias, dezenas, centenas de funções diferentes. Interferon é mais ou menos da mesma maneira. De qual interferon eu estou falando? Cada interferon vai ter uma ação diferente. Ok? Então, essa descrição está certa, Ok. mas ela é uma descrição muito genérica. Tá? Uma descrição muito genérica. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Para mim tá ok. Beleza, então. Então, tá bom. Deixa eu fechar a gravação.